salve, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal no meu YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez, responderei sobre uma pergunta que em outros tempos seria simplória, mas que hoje em dia ganhou aspectos de complexidades, eu diria, que seria a seguinte, uma pergunta complexa que em outros tempos era simplória, mas que hoje em dia se tornou complexa, que é justamente a seguinte: dinheiro, afinal, o dinheiro traz felicidade? Enfim, pessoal, eu já vou responder direto. Acredito que não, mas, por assim dizer, o dinheiro resolve muito dos problemas. Por exemplo, pagar contas, A gente vive num país que está muito endividado. Parece que 80% da população se encontra endividada. Então, de fato, para resolver, por exemplo, tal endividamento ou para pagar contas, é lógico que o dinheiro seria importante para solucionar tais equações, Então, mas isso seriam outros 500, Acredito, minha opinião, certo, pessoal? Certo? Minha opinião, acredito que ainda que tivesse R$1 milhão na conta, o dinheiro não seria tudo na minha vida, Até porque, pessoal, a gente vê, que o índice está cada vez maior de depressão entre milionários, enfim, mas por que esse índice de depressão tem subido, tem subido cada vez mais nos tempos contemporâneos? Porque as pessoas estão buscando prazeres supérfluos, A gente vive realmente numa sociedade mais líquida, onde cada vez mais o materialismo está ganhando mais espaço, E logicamente que essa busca incessante, por questões materiais, ela não leva para uma plenitude correta do que deveria ser, A gente deveria, o que eu busco, por exemplo, aprimorar o meu intelectual, o meu intelecto, meu conhecimento, aprimorar questões que são intrínsecas a mim, por exemplo, a prática de exercícios físicos, Então eu procuro aprimorar essas questões que são intrínsecas a mim, por exemplo, aprimorar o meu intelecto, aprimorar o meu físico, aprimorar enfim, tudo aquilo que é intrínseco a mim, Então, essa busca, eu acredito que a verdadeira felicidade mesmo estaria em questões simples, e também em Jesus Cristo, É lógico que a gente aponta o que está errado no Brasil, mas mantendo um equilíbrio, também, tendo pensamentos positivos, Então, muitas das vezes, também com o advento das redes sociais, o que a gente tem visto,
pessoas competindo umas com as outras, querendo se gabar por ter isso ou aquilo, né? Por ter um status maior do que tal pessoa, sendo que tal felicidade é falsa, né? Tal felicidade buscada por bens materiais é falsa também, entendo dessa forma. Eu acredito que as pessoas estão procurando a felicidade em caminhos errados, caminhos supérfluos, né? E isso gera também numa sociedade superficial, onde ao qual o que vale é o que tu tem, é o carro do ano, o imóvel, né? O imóvel do momento, sendo que na verdade isso não traz, isso não é realmente tudo nessa vida, né? O que é tudo nessa vida a gente tem que buscar em questões materiais, até questões espirituais, até porque, quer queira ou não, alguns podem dizer que não, né? Mas existe esse mundo energético, existe esse mundo espiritual, ao qual muitas pessoas estão ignorando, né, nos tempos atuais, né? Eu acredito veementemente, por exemplo, que existam lugares aos quais te concede mais energia, frequência e vibração, diferentemente de outros, né? Por exemplo, um dos locais assim que traz boas vibrações seria uma delegacia, não querendo dizer que é porque ali é um local que não traz boas vibrações, né? É isso que se trata. Existem locais assim, muitos dos transportes públicos, locais assim que não são convenientes para a gente frequentar, né? Mesmo assim tem pessoas que frequentam, né? Mas enfim, pessoal, a gente sabe, né? A gente sabe que o mundo espiritual existe, né? E logicamente que questões materiais não te trazem, né, uma plenitude daquilo que a gente deveria almejar de verdade, né? Acredito que a gente tem que cada vez mais se conectar com o divino, né? É isso que a gente precisa, não só almejar, mas ter como objetivo, né? Se conectar, né? Conectar-se cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo isso para querer passar uma impressão de que eu sou melhor do que os outros. Não, pessoal. Mas entendendo que o mundo espiritual existe e que questões que a gente conquista, né, entre aspas, aqui nesse mundo, enfim, não estarão contando para a eternidade, né? Entendo dessa forma, né? Então era isso, pessoal. Alguns dizem que dinheiro traz felicidade. Não quero ir para o confronto com essas pessoas, né? Eu só estou fazendo um convite para a reflexão, né? Para a reflexão, porque cada vez mais as pessoas estão valorizando questões supérfluas em detrimento de questões mais intrínsecas ao ser humano, né? Isso causa um auto-engano constante, tá? Então, dizer que o dinheiro não resolveria os problemas, isso também seria leviano da minha parte, seria um auto-engano da minha parte. É lógico que o dinheiro soluciona muito os seus problemas, mas não traz felicidade, né? Até porque se você for para esses países mais felizes do mundo, por exemplo, a Finlândia é o país mais feliz do mundo, né? Segundo a cultura deles, eles não são assim à toa. Toda uma cultura, né, que faz com que esse país seja
esteja no topo desse ranking, né? Não é à toa que isso acontece. Eles valorizam questões mais simplórias, né? Questões mais intrínsecas ao ser humano, né? Tipo conhecimento, prática de exercícios físicos, alimentação saudável, né? Entre outras questões que, novamente repito, são mais intrínsecas ao ser humano, né? E a gente está cada vez mais vivendo nesse país onde questões mais supérfluas têm ganhado destaque, né? Tanto é que a gente tem visto a nossa música. A nossa música, pessoal, a gente não tem muito o que comentar, né? A idiotice está cada vez mais ganhando espaço, né? E logicamente que isso é terrível, né? Porque isso gera o quê? Cada vez mais uma inversão de valores generalizada, né? E logicamente que uma inversão de valores, né? Cada vez mais as pessoas não tendo noção do que é o certo e errado, isso não traz benefício, né? Muito pelo contrário, certo? Então era isso eram esses pontos que eu tinha para trazer sobre o assunto, tá? Pessoal, não queiram buscar felicidade em questões materiais, né? O que tu tem hoje pode ser que tu não tenha amanhã, né? Resumidamente é isso, né? Então era esses pontos que eu tinha para trazer no vídeo. É lógico que se houverem mais detalhes eu irei trazer em vídeos próximos, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima.